Olá, amigos do FIAR, boa tarde. Estou passando aqui para poder agradecer por esse festival incrível que vocês ajudaram a construir. Artistas incríveis, programação sensacional, ficou muito bacana, ficou muito incrível. Que bom, que bom, que bom que vocês toparam esse desafio de pensar e inventar novos mundos. Adorei o resultado. Parabéns. Ai, gente, eu não acredito que o FIAR tá acabando. Foi tanto tempo pensando esse projeto, foi tanto tempo se dedicando a ele. Sonho que se sonha junto se vai mais longe, né? Esse projeto ele é um sonho coletivo. E coletivo não só porque foi idealizado, pensado, curado por nós, né? Mas porque todo mundo que entrou junto com a gente nessa sonhou esse projeto junto com a gente, assim. O FIAR é sobre uma nova possibilidade de futuro e eu não gosto muito desse termo do novo normal, mas se é para pensar uma nova normalidade que seja bem diferente do que a gente tem agora, né? Acho que a gente deu o tom aqui no festival, de que a gente quer um futuro diverso, plural, colorido, de respeito às diferenças e de beleza, de amor, de muita alegria, de festa, de música, de vida para além das caixinhas, né? Sejam elas caixinhas pensadas para os seres humanos, mas também as caixinhas das linguagens artísticas, né? A gente quer que tudo se misture e que a gente possa passar uma mensagem através da nossa arte. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que assistiu, a todo mundo que se inscreveu, ao convite para ser curadora desse festival. Eu estou muito feliz. A gente teve demonstrações de carinho imensas de todo mundo que colou junto com a gente. Queria agradecer aí o João, que fez uma apresentação maravilhosa, todos os DJs, os artistas que se inscreveram, os artistas que participaram, né, de outra forma aqui do festival. Enfim, gente, é uma explosão de amor mesmo. Eu estou muito feliz e espero muito que toda essa energia que a gente mobilizou aqui sirva de mudança, sirva de alegria para esse momento tão tenso que a gente está vivendo e que de fato reverbere num futuro de novas visualidades, num futuro, enfim, num futuro alegre e feliz. Muito obrigada. Que desafio, né? Produzir um festival online nesse momento pandêmico. Gente que costuma gostar tanto de estar presencialmente nos festivais, né? Aquela energia de estar todo mundo junto. Mas eu só tenho a agradecer da gente ter conseguido juntar artistas tão maravilhosos. Foram 700 inscrições, um trabalho assim minucioso para a gente conseguir chegar nessas 24 pessoas dessas duas mostras, mas todos os artistas que participaram dos esquentas, DJ, João Zabete apresentando maravilhosamente bem, maravilhosa. Foram dias muito incríveis de esperança, de inspiração. Então eu só tenho a agradecer também aos nossos patrocinadores. Aí é muito importante o financiamento público, né, para a cultura. E a nossa equipe de curadoria, produção, todas as pessoas que puseram de pé esses vídeos todos esses dias. E eu acho que espero que o FIAR tenha vida longuíssima, essa é apenas a primeira edição, e que a gente se encontre presencialmente nas próximas edições. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Matheus Ribeiro, um dos produtores do FIAR, o Festival Internacional de Arte do Rio. Estou passando aqui hoje para agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que acompanhou as nossas redes, a todo mundo que assistiu nos últimos 5 dias. Também quero agradecer a todo mundo que participou da mostra Pílulas de Confinamento e a mostra Visualidades para um Novo Mundo. Também quero agradecer ao nosso apresentador, João Zabete, a todo mundo que participou do Esquenta, da residência, do workshop, a todos os DJs que encerraram o FIAR de uma forma muito bonita. E chamar todo mundo para ano que vem, né? Que FIAR vai continuar em 2020 e é isso aí, eu espero vocês lá. Gravar esse vídeo nesse momento é um misto de alegria
e também um pouquinho de tristeza. Porque de alegria imensa, porque a gente pôde ver nesses dias lindos o FIAR acontecer, e um pouquinho de tristeza porque o FIAR tá acabando. Mas ele não termina aqui, né? Ainda vai ser possível continuar assistindo esses artistas que fizeram parte desse festival. Os que fizeram parte da exposição Pílulas do Confinamento, da Mostra Visualidades, as performances de Esquenta, os DJs, as DJs que participaram, o nosso apresentador incrível, Joãozinho Zabete. Eu sou Beth Lovers, eu sou Zabete Lovers. E foi muito incrível poder compartilhar esses dias essa programação com vocês. Tem muita potência, muita diversidade, muita beleza em tudo isso que foi produzido. Eu saio com a sensação, depois de ver a programação pronta e compilada, que a gente sim lançou para o mundo o nosso desejo de futuro. A gente quer um futuro assim, um futuro em que diversas vozes possam ecoar. É esse o futuro que a gente espera daqui para frente. E eu acho que esse festival conseguiu reunir um pouquinho disso. E eu sou muito agradecida por ter feito parte desse movimento tão lindo. Então é isso, gente. O festival tá acabando. E se você chegou até aqui e tá assistindo esse vídeo é porque você acompanhou a gente online. E aí eu queria agradecer a vocês que acompanharam a gente, que comentaram no chat, que foram no site, que estão no Instagram. Pra gente é muito importante, eu falei isso no início, né? O feedback, o retorno de vocês. E é isso, espalhem pro mundo. O festival ainda vai estar online, ainda vai ser possível poder acompanhar essa programação toda linda. E um beijo no coração de vocês, se cuidem, tomem vacina. A gente, em breve, eu espero, vai poder fazer uma edição presencial, com todo mundo se abraçando, uma ferveção, muita festa. E eu espero que isso chegue logo, e para isso a gente tem muito que se cuidar. É isso, gente. Salve, salve, pessoal que está assistindo o FIAR. Eu sou Luana Flores, artista aqui da Paraíba. Meu trabalho é muito pautado na mistura, né, dos ritmos da cultura popular aqui da Paraíba, agregado ao universo eletrônico. Eu trabalho com música, mas também trago muita performance, e a minha identidade visual também é muito marcada dentro de um conceito que eu venho chamando de Nordeste Futurista, que atravessa totalmente o meu trabalho que eu venho desenvolvendo. E apresentei no FIAR, estou apresentando, né, o videoclipe Reza, que foi um feat com o Jéssica Caetano. É um videoclipe muito massa, que narra toda essa questão das ervas, das benzedeiras, né? Projetado por esse universo futurista, moderno, eletrônico, das redes sociais que a gente está vivendo atualmente. Mas enfim, vim aqui responder algumas perguntas para participar aqui com vocês. E uma delas é como vem sendo a experiência de participar de um evento online. Por um lado, é meio complicado, né, porque não existe uma troca, né, enfim, pessoal, né, e a possibilidade de estar trocando pessoalmente, olho no olho, né. Por outro lado, o meu trabalho ele consegue acessar outros lugares, né, ou seja, eu estou aqui na Paraíba e estou participando de um evento no Rio de Janeiro. Então é massa também para projetar o meu trabalho para outras regiões e que, enfim, outras pessoas, outros nichos possam também estar conhecendo o meu trabalho. Outra pergunta é como é que está sendo produzida a pandemia. Eu acho que, enfim, todo mundo teve que se readequar para poder produzir na pandemia, cada um da sua maneira, né, como o meu trabalho, apesar de ser coletivo, uma carreira que eu venho construindo solo, né, entre aspas, acaba sendo mais fácil porque eu produzo música, minhas músicas, né, eu vou construindo aqui também, aprendi a construir também de maneira virtual, à distância. Eu acho que, enfim, a falta de show, a falta do contato do público realmente é algo que dificulta, mas a gente vai criando nossas próprias ferramentas para poder também não ficar parado nesse momento. Eu acho que a arte é tudo sobre como a gente é afetado, e a gente está sendo afetado de várias formas nessa pandemia, e eu acho que é um momento também de estar se reinventando. E a última pergunta é qual a minha visualidade para um novo mundo. Eu pauto muito isso no meu trabalho, do Nordeste Futurista, e eu sempre falo, né, tipo, que é futurista porque eu pauto, né, tipo, toda essa ancestralidade que vem no passado como um momento de retomada para trazer no presente e para criar um futuro possível de existência.
Então, assim, a minha visualidade é a ocupação. Poder estar ocupando esses espaços, né, e trazendo outro olhar, outra ótica para o que vem se produzindo aqui no Nordeste. E, enfim, que o nosso trabalho ele também chegue com toda a força do mundo que a gente merece e que a gente tem. É isso. Obrigada. Olá, eu sou Augusto Leal, artista de Simões Filho, cidade da região metropolitana de Salvador, na Bahia. Eu pesquiso questões relacionadas ao espaço urbano, na perspectiva de criar novas formas de ocupação e relacionamento das pessoas com a cidade. Meus trabalhos perpassam pensamentos ligados à geopolítica, acesso cultural, ao protagonismo e escultura social. Eu busco criar trabalhos que provoquem reflexões, deslocamentos na rotina da cidade, dinamização de espaços públicos e relações entre as pessoas. Participar do FIAR tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acredito que espaços como esses, eventos como esses, que têm a virtualidade, né, como uma da característica, claro que em virtude do momento que a gente está passando, eles têm um potencial grande de promover descentralizações, de promover acesso cultural de pessoas que não estão em regiões hegemônicas ou em contextos sociais hegemônicos a esse debate, esse sistema da arte contemporânea. Então, a partir do momento que ele tem uma curadoria sensível a essas questões e que se abre para todas as pessoas poderem participar com ampla divulgação, com até um formulário de inscrição bem acessível, bem simples, eu penso que esses eventos se tornam uma oportunidade muito boa para que artistas de contextos variados possam trazer seus trabalhos, suas visões de mundo, suas experiências, suas vivências para esse espaço de circulação e discussão de arte contemporânea. Produzir durante a pandemia tem sido um desafio muito grande para a maioria dos artistas, em virtude de todas as restrições que estamos vivendo, as restrições sanitárias, as restrições de combate à circulação do vírus, ao cuidado com a nossa saúde, com a saúde dos outros. Em meu caso, que trabalho com arte de rua, que tenho a cidade como suporte para o meu trabalho, como ateliê, como palco, isso também é um ponto que me preocupa bastante, assim, que eu levo bastante em consideração quando estou pensando nos projetos. Tanto é que eu tive que colocar na gaveta várias iniciativas, várias ideias que eu já estava planejando realizar, que envolviam o encontro de muitas pessoas na cidade, para que isso pudesse ser realizado pós-pandemia, ao tempo que eu comecei a pensar novos projetos, novas iniciativas para que a produção não parasse, né? A partir dos limites que a pandemia impõe, a gente vai lá de certa forma, se reinventa e continua colocando o trabalho no mundo. Esse momento de estar mais isolado em casa também foi um momento aproveitado para aprofundar os estudos teóricos e conceituais sobre a pesquisa artística, para, de alguma forma, trocar com artistas de outras regiões a partir dos cursos online e conhecer essas pessoas, circular mais o trabalho com elas, com essa dinâmica mais das trocas mesmo, dos encontros. Mas pensar, assim, esse confinamento, essa condição que a pandemia nos trouxe a partir dessas necessidades de cuidado com o outro, foi algo muito latente, assim, desde o início da pandemia, né? Porque se a gente pensar que a maioria das pessoas já vive em confinamentos há muito tempo, entendendo o confinamento como privação, como limite, como controle, a gente vai perceber que pessoas em regiões marginalizadas, pessoas com corpos dissidentes, pessoas que estão em contextos não hegemônicos, elas estão o tempo todo sofrendo esses tipos de confinamentos, esses tipos de privações. Então, se uma pessoa que mora em uma cidade que não tem equipamentos culturais, que não tem instituições culturais, como é o caso aqui de Simões Filho, ela não tem oportunidade de fruição artística e cultural, então isso daí também é um confinamento. São as diversas camadas, as diversas noções, e o confinamento ela atravessa a vida das pessoas de diversas formas, de maneiras diferentes. E quanto mais a gente começa a pensar sobre a hegemonia, sobre as relações de poder e de opressão, a gente percebe que o confinamento, em muitos contextos, ele é uma política de Estado, né? Ele é uma política de perpetuação das desigualdades sociais e de contenção de algumas pessoas, de alguns corpos, em alguns contextos. Então, por isso que essa dimensão da relação do poder,
da opressão, da geopolítica. É uma dimensão que me interessa muito em meu trabalho. É uma dimensão que está no trabalho que está sendo exposto aqui nessa mostra, Visualidades para um Novo Mundo, que é a Gangorra. E eu acredito que é isso, que o confinamento, a ideia de confinamento, ela é muito mais ampla, muito mais profunda, e que esse confinamento que a gente vive hoje, que é necessário, que é essencial para que essa pandemia acabe logo, ele é só mais um confinamento diante dos diversos outros que muitas pessoas passam diariamente já há bastante tempo. Oi, meu nome é Rapai Nu, sou artista visual de Tóquio, Argentina. Trabalho em conservação ambiental faz 10 anos e sou fotógrafo desde criança. A origem da obra Éctimo Presente é uma reflexão que eu tive trabalhando num projeto de adaptação ao câmbio climático. Minha companheira de trabalho tinha participado de algumas convenções internacionais pelo câmbio climático. Nestas convenções, políticos e líderes internacionais planificam como que a humanidade como um todo vai agir em torno ao câmbio climático. Falando com ela, entendi que a maioria dos líderes ainda entendem a natureza só como uma fonte de recursos. Eu acho que essa concepção é machista e violenta. Para compreender mais sobre o assunto, eu li antropólogos contemporâneos como Descolat, Viveiro de Castro, Latour, e conheci diferentes formas de se relacionar com o entorno, diferentes cosmologias. Essas leituras e reflexões são a base de minha visualidade para um novo mundo. Eu desejo que diferentes realidades possam coexistir e se sobrepor de maneira não hierárquica. Nós somos através dos outros, nós somos através da natureza. A tradução visual que eu faço do meu trabalho são estas imagens multifocais. Nesta obra eu faço uma projeção de imagens de texturas vegetais sobre corpos em movimento. Tem diferentes planos e cada um escolhe aonde faz foco. Essa obra é um momento, mas tem um momento posterior. Eu utilizo os frames dessa video performance como matriz para gerar imagens em folhas utilizando as propriedades fotossintéticas, fotossensíveis da clorofila. A maior parte dessa obra foi feita na pandemia. Produzir na pandemia é muito desafiador, porque tem muito limite, mas também eu acho inevitável, porque não seria para mim possível atravessar esse momento crítico e desafiador que a gente está vivendo sem canalizar minha energia, minhas reflexões, meus desejos, meus medos, minhas dores na minha obra. Nesse momento, minha obra me salva. Um festival online como o FIAR permite continuar se conectando e também facilita o acesso para as pessoas que não poderiam viajar até o Rio para fazer parte do festival. Ainda assim, eu sinto falta do calor humano, né? Eu gostaria de conhecer os outros artistas, ver as obras ao vivo, dar um abraço nos organizadores, né? Por isso que eu desejo que no futuro o FIAR também tenha facilite o encontro presencial também, né? Estou muito grato de formar parte desse festival e tomara que vocês gostem do meu trabalho. Olá, gente! Eu me chamo Gabi Farias, sou artista selecionado para FIAR 2021. Eu sou um homem negro, eu tenho dreads pretos com as pontas descoloridas em loiro. Eu tô vestindo uma blusa vermelha e por cima da blusa vermelha eu tô com um casaquinho listrado porque tá frio, nas cores azul marinho e marrom claro. Ao fundo eu tenho duas paredes, porque eu tô numa esquina de paredes, então tem uma parede vermelha de um lado e uma parede branca de outro lado. Eu tenho 21 anos, eu falo da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, cidade que eu nasci, cresci, estudo, resido, trabalho, crio, questiono. Eu sou estudante de licenciatura na Federal, de licenciatura em teatro, na Federal aqui do estado do Rio Grande do Sul. Trabalho com teatro, né? Sou atroz, trabalho com teatro
E a partir do teatro me experimento na performance art. Da partir da performance art começo a entrar ainda mais dentro do âmbito das artes visuais. E hoje em dia trabalho com foto e vídeo performance. E estou me experimentando ainda mais com instalações. Trabalho também com o âmbito da escrita, né? Diferente ou não do teatro ou das artes visuais, desconectado ou não desses campos. Aí trabalho no campo da escrita com escrita de contos, escritas dramáticas, poesias, roteirização de curtas, metragens. Então trabalho também com a escrita. Se tem uma palavra que pode definir o meu trabalho hoje em dia, por enquanto, é a palavra trânsito. Que eu transito por essas diversas linguagens e me dou bem com elas, mas sempre com linhas de questionamentos, de investigação nessas áreas que me dão sul por esses lugares distintos de criação, né? Então são sempre questionamentos que me guiam a criar, questionamentos que me guiam a me debruçar em cima de algum aspecto, questionamentos que eu tenho em cima da minha identidade, questionamentos que eu tenho andando pela rua, questionamentos que eu tenho diante de algum contexto histórico que eu estou vivendo ou não, questionamentos que eu lanço para as pessoas. Eu trabalho e atuo também como mediador cultural em algumas instituições aqui de Porto Alegre. Então, o meu trabalho como educador e mediador respinga no meu processo como artista, exatamente por eu estar questionando sempre, né, na mediação e no ato educativo, questionar muito. Então isso vem pro meu trabalho como artista. E o meu trabalho como artista, que eu comecei antes de tomar uma postura educativa, respinga no meu trabalho como educador, exatamente por eu trabalhar com perguntas, com criação e questionamento e pensamento a partir de perguntas. Então, me pergunta agora se essas coisas estão divididas. Eu acho que não. E participar, né, de um festival completamente online é uma coisa nova pra mim e também com bastante peso e ocorrência, assim, pra história da arte também, né? E tem alguns pontos que eu amo e alguns pontos que é de difícil de gestão pra mim. Pontos que eu amo, começando pelo amor, que eu amo. Eu acho que é isso. Muitas pessoas diferentes que não precisa necessariamente cruzar na rua, vão entrar em contato com o teu pensamento. Eu vou entrar em contato com o pensamento de outros artistas sorrateiros que estão tentando construir novas visualidades, estão querendo construir novos mundos, novos horizontes, né? Nem novos, mas horizontes que já estão aí há muito tempo, estão reafirmando esses horizontes. Estão aí pelo mundo fazendo um trabalho de formiguinha. Eu vou entrar em contato com esses artistas, não com hype, não com os artistas que estão sempre com os holofotes, que as universidades, que as unhas da colônia pelo mundo dão visibilidade. Mas quais são os outros artistas independentes que correm atrás do seu dinheiro, que mesmo assim estão criando e questionando por aí pelo mundo? Então acho que é uma oportunidade que um festival online cria e que a FIAR está criando é essa. Entrar em contato com outros artistas que estão no corre também por aí. Pra mim isso é muito bom e muito importante, muito importante, muito importante. Pontos que eu não consigo dançar tão livremente com uma amostra online. Eu acho que o principal ponto é o fator mediativo, né? O fator da mediação, assim. Não somente a mediação como uma postura educativa e artística, mas o próprio que está nos mediando agora são aparelhos eletrônicos, né? É aparelhos eletrônicos que estão nos mediando. E eu que venho do teatro, né? Apesar, enfim, a minha maior trajetória aqui é no teatro. Que a recepção do público, a recepção tá ali, é olho no olho, entende? Tu sente a recepção. Ou tá de uma exposição que tu tá ali mediando, a recepção tá acontecendo a partir da conversa da mediação, ela tá acontecendo, ela é viva, e não que aqui não seja viva, né, mas ela tem delay, um delay pra gente receber, pra gente captar, pra gente dançar junto com essa vivacidade, porque as pessoas escrevem, e daí tu lê depois, mandam áudios. E quem faz isso, né? Nem todo mundo vai fazer isso. E tudo bem também, não tem como dimensionar todas as recepções por aí. Mas ela é mais fria, a recepção mediada por essas plataformas online, onde tá, né, o festival online, e é o caso da FIAR também. E isso é uma coisa que é de difícil de gestão pra mim. É difícil de gestão
Eu quero saber o que tu acha do meu trampo, sabe? Eu quero saber. Eu não quero ficar confinado no meu pensamento e não dialogar com quem tá recebendo, assim. Eu quero mudar o meu trabalho a partir da tua recepção, sabe? Então isso pra mim é uma coisa super importante que é difícil de gestão pra mim. E que acho que fala muito sobre criar na pandemia também, né? Essa falta de diálogo direto, essa mediação por aparelhos eletrônicos que nem sempre funcionam e que não é que todo mundo tem na mesma qualidade, sabe? Isso também é um fator. Acesso aos materiais, né? A precariedade como escolha ou como não escolha, né? Eu acho fatores importantes a gente pensar de criar na pandemia, que eu gosto muito de criar sozinho, na real. A partir do que eu tenho. A partir do celular, da câmera, do que eu tiver. Eu gosto de criar sozinho, me dou bem com essa linguagem. Mas eu crio melhor e com mais prazer em coletivo. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Esse criar em coletivo, num espaço coletivo. Mas, para além da falta, criar na pandemia fez eu mergulhar e verticalizar ainda mais as minhas pesquisas individuais. Mas, não é nem mais. E momentos de compartilhamento com outras pessoas são muito pontuais. Tu não tem muito aquele sopro de vida, aquele sopro de referências, né? Pessoas que vê o que tu tá criando de um outro ponto de vista que era muito comumente acontecia, né? Antes da pandemia. E daí na pandemia fica mais difícil de tu ter uma interferência externa, a não ser que tu marque pra ter uma interferência, sabe? Então fica um pouco mais complicado esse sopro de vida, essa organicidade, essa ventania da criação fica um pouco mais complicada. Eu sinto, sim. Mas ao passo que tu mergulha, né? Eu que venho do teatro, que é sempre tudo muito coletivo, acho que esse é o momento que eu mais tenho para mergulhar, mais tive até então, para mergulhar unicamente numa investigação individual, entre aspas, porque se eu nunca tô sozinho, né? Eu não tô sozinho em nada. Por mais que eu acho que eu tô sozinho, eu não tô. Então, esse é um ponto bastante positivo também, né? Apesar de todas as coisas que não são tão positivas. E confinamento pra mim tem um pouco a ver com isso, porque se eu não posso escolher, eu tô confinado. Eu gosto de escolha. Eu gosto de escolher os lugares que eu vou trabalhar, eu gosto de escolher a forma que eu vou amarrar o meu cabelo, eu gosto de escolher as instituições que eu vou pisar, eu gosto de escolher os festivais que eu vou me candidatar, eu gosto da escolha, eu me dou esse privilégio da escolha. Eu acho um ato político, por diversos motivos, né? Mas eu me dou o privilégio da escolha, eu quero escolher. Eu quero escolhas pra tudo que eu vou fazer na minha vida, eu quero uma encruza, caminhos, ruas, eu quero escolha. E quando eu não posso escolher, eu tô confinado. Do meu ponto de vista, quando eu não posso escolher o que eu vou fazer, o caminho que eu vou fazer na rua, o traço que eu vou deixar nessa cidade, a dança que eu vou executar, quando eu não posso escolher, eu tô confinado. Eu me sinto confinado. Porque se eu não tenho escolha, eu não tenho opções, se eu tenho opções, eu não tenho movimento de pensamento, não tenho questionamento, e isso é confinamento pra mim. Eu gosto do movimento, eu gosto do vento, eu gosto das possibilidades, eu gosto disso, da encruzilhada. E se eu fico preso e não tem encontro, não tem troca, não tem opção, não tem escolha, não tem movimento mesmo, não tem ventania, eu tô confinado. Eu tô confinado. Porque confinamento pra mim é o é. Pra mim confinamento é a palavra é, que não está, que somente é. Uma coisa fixa. E pra mim a coisa tem muito mais a ver com movimento mesmo. Com espiralidades. Então pra mim confinamento é isso. É quando não tem escolha. É o é fixo, sem opções, sem escolha de ser outras coisas, de estar outras coisas. Salve, salve, Fiar! Eu sou Rena e eu tô muito feliz
de fazer parte desse festival de forma online, de forma virtual, nesse espaço que é a internet, que pode ser tão perigosa, tão destruidora, mas que se a gente usar de uma forma potente, a gente consegue nos conectar, criar novas redes, assim como as raízes das plantas que se comunicam debaixo da terra. E assim, a gente desfaz também essas linhas imaginárias criadas por essas divisões políticas, territoriais e quebra o arame da cerca que nos isola. E aí, por falar em isolamento social, né, a gente tem vivido esse momento da pandemia de uma forma muito delicada, muito triste, mas precisamos estar atentas e fortes para que o medo não nos paralise. Ao contrário, para que o medo seja a força motriz de ação, de coragem, para que a gente consiga derrubar esse governo genocida. E enquanto artista independente, criar no meio disso tudo tem sido muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando acontece, tem sido momentos muito bonitos de cura e de movimento mesmo, que me faz continuar. E eu acredito que essas minhas criações, elas são frutos, muitas, da Lei Aldir Blanc, que é a Lei Emergencial de Cultura, que tem autoria da deputada Benedita da Silva e que tem sido fundamental para a manutenção do meu trabalho e também para a minha própria sobrevivência em meio ao caos. E pensar sobre visualidades de um novo mundo é pensar em visibilizar as nossas corpas travestis. Não só a partir da representatividade, mas também a partir da empregabilidade, para que a gente possa transcrever as nossas narrativas, derrubar o patriarcado e levantar, parir o traviarcado, onde as nossas corpas e as nossas existências vão ser, de fato, respeitadas. Olá, eu me chamo Fernando Moleta e sou artista visual. Para o Festival Internacional de Artes do Rio, eu estou apresentando um vídeo arte que se chama Interjeição Elétrico e Articulado. Esse vídeo arte ele foi produzido no final de 2020 e finalizado no começo de 2021. E ele é totalmente, então, atravessado para a situação a qual nós estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus. E ele, a partir desse atravessamento e de uma pergunta que eu acho que é muito atual, que é a seguinte: será que o tempo passa da mesma forma para todas as pessoas? Será que ele é percebido da mesma maneira? Esse vídeo arte tem como intenção analisar essa percepção do tempo. Então, inicialmente, um dos elementos presentes no vídeo é o deus grego Janus, que é um deus que tem duas faces. Uma delas olha o passado e a outra se volta para o futuro. E a partir dele e de outros elementos como a arquitetura, a ciência e várias especulações, esse vídeo arte ele pretende, de certa forma, pensar quais são as assimetrias do tempo, como são as descontinuidades das certezas, né, principalmente agora. A gente não tem há uma certa ideia de uma crise de futuro. E também, principalmente, pensar, eu acho, como nós somos construídos e instrumentalizados, como a nossa existência, de certa forma, as nossas expectativas quase sempre se desacompanham e estão descompassadas em relação ao relógio. Então, eu espero que seja uma experiência agradável, uma experiência interessante e, enfim, obrigado pela oportunidade. Olá, eu sou Jackson Abacatu, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalho com audiovisual aí desde 2006, então são alguns anos aí já produzindo curtas, videoclipes e também dentro da área das artes visuais e da música. E, bom, é um prazer estar participando aqui do FIAR, né, com o curta Todos Um, que eu fiz junto com Daniel Rabaneia. E essa experiência de participar de um festival totalmente online está sendo nova, né, nesses tempos. Então eu já participei de alguns, né, e a gente está acostumando, né, com essa experiência, né, essas novas distâncias. E é
aquela coisa, né? Sempre tem os prós e contras, né? É muito legal de ter essa oportunidade de participar de festivais de todos os cantos do mundo, né? Com essa facilidade do virtual hoje em dia, né? Então isso encurta um pouco essas distâncias, né? Você poder estar em contato com, né, vários diretores, realizadores, público de vários locais do mundo, né? Então isso é muito legal, essa oportunidade, né, de estar em contato, né, com essas produções, né, e cada um em suas casas, e isso é um fator positivo. E tem esse lado, né, de a gente perder um pouco essa socialização, né, porque também já estive presente em vários festivais e é uma oportunidade muito rica, né, de você ter um contato muito mais presente, né, muito mais íntimo, assim, tanto com os realizadores do festival, né, produtores e o público, né, das cidades onde são realizados esses festivais e mostras. Então eu sempre gostei muito, para mim foram experiências muito positivas, sempre muito ricas, cada festival que eu pude participar presencialmente, né. Então isso a gente perdeu um pouco, né, com esses festivais 100% online, né. É claro que é possível, né, tem a interação ainda, né, de forma online, mas não é a mesma coisa, né. Eu gosto muito dessa coisa mais presencial, né, a gente está mais próximo, né, de cada um e poder conversar, trocar ideia, almoçar junto ali para fazer debates e dessas oportunidades de festivais eu já fiz, né, vários amigos, oportunidades de trabalho também, então eu acho que sempre é muito rico. E aí tem esse lado, né, que a gente perde um pouco nesses festivais online, né, mas é o momento que estamos passando, né, então eu acho que o ideal, né, daqui para frente é que tenhamos as duas possibilidades, né, que os eventos presenciais possam acontecer novamente e que também os virtuais continuem acontecendo, porque são oportunidades também que facilitam, né, muitas coisas, né, principalmente em questão de transporte, né, você não precisa se deslocar para poder participar de um festival em qualquer canto do mundo, né, então isso também é muito legal. Bom, como está sendo produzido na pandemia? Como eu trabalho muito com animação, principalmente, não só, né, mas eu trabalho muito com animação, eu consegui produzir algumas coisas na pandemia, tanto sozinho como com alguns parceiros também, porque as possibilidades técnicas permitem isso. Então eu consegui fazer alguns trabalhos, né, trabalhando com outras pessoas à distância, realizando animações aqui em minha casa, né, até com diversas técnicas assim. Mas algumas coisas estão sendo difíceis, né? Como eu também trabalho na área musical, por exemplo, essa área foi muito afetada, né? Então eu deixei de fazer algumas atividades que eu queria fazer, né, normalmente se não fosse a pandemia, apresentações e tal. Então em relação à produção, algumas coisas estão fluindo, né? Não da melhor forma, porque eu também me senti muito distante de alguns projetos que eu queria fazer, que demandariam, né, mais pessoas, ter mais contato com elas. Então foi um fator assim, que pesou, né, por causa da pandemia. Mas por outro lado também a gente tem que se adaptar, né? Então quer queira, quer não, a gente tem que se adaptar a esse modo de vida, né? Então eu fui tentando também lidar com isso, estou conseguindo fazer alguns trabalhos, algumas produções, né, que são possíveis, né? E aí muito nessa área minha da animação também, que facilitou para algumas coisas. Que é confinamento. Bom, o confinamento, não quero ver ele apenas como um lado assim, de prisão, né, de aprisionamento. Porque o confinamento também traz um pouco de você olhar para si mesmo também, né? E já que você não, né, já que em um confinamento você não tem essa oportunidade de
talvez socializar, né, fazer atividades externas que seriam do normal, né, do seu cotidiano, você tem esse lado interno, né, que ficou mais forte, né? Então as pessoas aprenderam a conviver mais com isso, né? Então isso gera várias questões, né? Alguns começam a ficar doentes, outros começam a ter alguns problemas, mas eu acho que é possível ainda extrair uma coisa boa disso, né? Que é realmente perceber o lado interno de cada um. Então é uma oportunidade até do autoconhecimento mesmo, de você prestar atenção em várias coisas sobre a sua personalidade, né? sobre o modo como você está vivendo, né? Cada um. E ao mesmo tempo as coisas que são importantes, né? Para cada um. Então eu acho que o confinamento traz isso, né? Claro que tem esse lado ruim, né? De você estar longe, você não poder fazer todas as coisas que você queria fazer e pode fazer normalmente, né? Mas eu acho que, né, se estamos sendo obrigados a ficar nesse tipo de vida, né, então que aprendamos alguma coisa, né? E eu acho que essa é uma lição que eu acho que podemos aprender, de olhar para si e realmente ter uma reflexão sobre o modo como estamos vivendo, o que realmente é importante, como podemos nos adaptar e fazer alguma coisa, né, que possa nos dar, né, um modo de vida que seja, não que seja útil, mas que seja, né, que cada um possa levar da melhor maneira, né? Então eu acho que o confinamento traz um pouco dessas questões. No mais é isso, obrigado pela participação dentro do Festival FIAR e aguardo vocês lá. Abraço. Olá pessoal, eu sou Antônia Souza, eu tô com a foto Confinamento em Massa, participando do Festival FIAR. E aqui vim falar um pouquinho como está sendo para mim participar desse festival. Primeiramente eu tô muito feliz, né, porque o festival ele abriu as portas, né, não só para as pessoas do Rio de Janeiro, que é muito importante, mas para todo o Brasil e também pessoas de fora do país. Então isso é legal, que ampliou um nicho de artistas participantes. Também eu acho interessante porque mesmo com as estatísticas de que o Brasil ainda é um dos lugares que ele tem mais acesso à internet, mas ainda assim existe muita deficiência, né, de acesso à internet e conteúdo, haja vista o que os alunos periféricos estão passando, né, por não ter internet e não conseguirem acompanhar os estudos. Mesmo assim, eu acredito que tem mais amplitude, né. Eu que estou em São Paulo, na periferia de São Paulo, no Grajaú, eu vou conseguir acompanhar o festival no Rio de Janeiro, né, na segurança da minha casa, assim, sem ter que me deslocar, né, principalmente no período de pandemia. Eu acredito que isso é importante. Produzir na pandemia está sendo bem desafiador, né, porque vários sentimentos que vêm, então ele não é só de mim, mas é externo, né? Essas coisas que estão acontecendo, esse sentimento de luto, luto coletivo, né? E produzir, de fato, para mim, é mais uma questão de respiro. Tentar fugir um pouquinho dessa realidade, que tá bem cruel pra gente. E para mim o confinamento, ele, além de ser essa coisa física, né, de estar preso dentro de uma casa, um isolamento, ele vai muito além, vai num sentido também psicológico, é o que eu penso, acredito. Que às vezes você não consegue se expressar, às vezes você está em um ambiente que acaba te, né, prendendo. Acho que o confinamento inclui tudo isso, né, ele é mais amplo.
Mas é isso, pessoal. Espero que vocês acompanhem o festival que tá chegando. Vai ser dia 23 agora. Vão ser 3 dias de muita arte. Como eu falei no começo do vídeo, vai ser pessoas de todo o Brasil e também de parte fora do país. Então vai ter muita coisa boa. Então apareçam, curtam, acompanhem os nossos trabalhos e dê o seu curtir ali na página do FIAR, tá bom? Beijo! Feliz em ter sido selecionada para a mostra Pílulas do Confinamento, do FIAR, Festival Internacional de Arte do Rio de Janeiro. Sou Aparecida Silva, artista visual, professora. Meu projeto de pesquisa gira em torno da fotografia, às vezes fotografia documental, mas é o processo alternativo que eu gosto muito de trabalhar, principalmente na confecção de câmera e produção de imagem através das câmeras sem lente, confeccionar as minhas próprias câmeras, né? E estar participando do festival, eu acho que é muito enriquecedor, porque eu acho que possibilita essa interação com outros artistas e também com outras linguagens e artistas de diferentes locais. Então, assim como poder interagir, poder mostrar o trabalho para um público múltiplo, né? Um público maior. Então, eu acho que é importante essa participação no festival. Esse processo, né, de confinamento, para mim foi bem complicado. Nos 4 primeiros meses, eu não produzi nada, né? E o contato com os materiais que eu gosto de trabalhar ficou assim, parado, né? É como se eu estivesse vivendo num tempo suspenso. As minhas inquietações eram para as consequências da própria pandemia. Então a minha preocupação ficou muito voltada para isso, né? Para mim, que estava aqui sozinha, e para minha família, para os meus amigos. Então a minha grande preocupação era essa. Mas logo em seguida, né, depois dos 4 primeiros meses, eu comecei a repensar essas questões, porque o confinamento não significava paralisar. Então, a partir desse momento que eu percebi que eu não precisava estar paralisada, viver sim nesse momento de restrições, mas ao mesmo tempo que eu não precisava ficar paralisar o meu processo, que eu acho que a interação do meu trabalho com outras pessoas, isso favorecia a gente lidar com esse momento, né? Então, a partir daí, eu comecei a timidamente a produzir algumas coisas. No primeiro momento, eu produzia somente por mim mesmo, né? Para me ocupar e para não perder aquele momento de interação com o próprio trabalho. Então, comecei a revisitar alguns trabalhos e comecei a produzir algumas coisas. Mas, a partir do momento que eu percebo que é da importância que tem essa troca, né? Essa troca com outras pessoas e conversar sobre essa produção algumas amigas, né, interessadas em saber o que eu estava fazendo e o que eu estava produzindo e como eu produzia, e isso para mim foi bem gratificante. Então o festival, eu acho que ter sido selecionada e participar pro festival, eu acho que só vai aumentar esse leque de oportunidades, né? De mostrar que mesmo estando em isolamento, né? Saindo só para algumas coisas muito necessárias,
isso não quer dizer que eu preciso estar paralisada, né? Eu posso estar em sintonia com o momento, estar preocupada com todas as questões que envolvem o momento atual, difícil e bem complicado, mas isso não significa que eu preciso estar vivenciando aquele tempo suspenso que eu estava vivenciando nos momentos iniciais, né? Então, o festival, eu acho que é essa possibilidade, né? Essa abertura de poder mostrar o trabalho e conversar sobre o trabalho e fazer essa troca com outras pessoas de diferentes locais e até responder perguntas do próprio público, né, que passou a perceber e ter um interesse pelo meu trabalho. Então, para mim, esse festival dentro desses moldes online, né, eu acho que é isso. É poder interagir com profissionais da área da arte, com pessoas que não são da área da arte, mas que têm interesse pelo assunto, outros que por curiosidade de conhecer também. Então, esse para mim a importância desse festival e a importância essa troca, né? Essa interação, esse momento de estar junto, que é a forma que a gente pode conviver mais pleno, né? Nesse momento, porque nem todo mundo está podendo, nem tem como, né? Circular nesse momento. Então, é uma forma de apresentar o que eu estou produzindo, né? E não ficar pensando só nas inquietações, também, né, pensar nessas inquietações, né? Mas não somente nessas inquietações. Também poder fazer essa troca, né? Oi, gente, me chamo Júlia Pissolato e o meu trabalho, Mergulhando em Mim, foi um dos selecionados para compor, né, a exposição Pílulas do Confinamento. O FIAR me chamou para vir aqui ter um diálogo com você sobre algumas questões que eu considero de muita importância para a realização do próprio festival e para o pensamento sobre ele também. Como já disse, me chamo Júlia, mas adotei o nome de Pissou por conta das minhas redes sociais. E atualmente eu tenho 20 anos, sou estudante de artes pela UFMG, sou do norte de Minas. Minhas produções atualmente estão muito pautadas no momento que a gente está vivendo. E até porque na forma que eu produzo, né, é muito difícil de se desvincular do momento que a gente está vivendo realmente, sabe? E pra mim, né, é muito curioso a gente parar pra pensar como o meio que a gente vive afeta, né, a nossa produção, pelo menos a minha. Antes da quarentena, eu nunca tinha parado para pensar o quão importante é o espaço para minha produção. Pelo meu processo de criação sempre ser muito assim individualizado, olhar muito para dentro antes de olhar para fora, eu tinha dificuldade para perceber que o espaço que me cerca é parte fundamental da minha obra. E na pandemia, né, eu tive o privilégio de poder ficar em casa, praticar isolamento social. Então, eu me peguei sendo obrigada a conviver comigo 24 horas por dia. E foi uma coisa, assim, muito louca, né? E muito restrita a esse espaço que eu estou vivendo, né? De total individualização, assim, né? E como eu estava isolada num espaço, né, que não tem muito o que fazer, não tem muito para onde olhar, eu comecei a me pegar, tipo, refletindo muito sobre mim mesma, né? Me entendendo como indivíduo, me entendendo no espaço que eu ocupo, me querendo, né, me entender que espaço eu quero ocupar. E isso foi muito importante, tanto para mim quanto para o meu processo criativo. E mesmo que antes da pandemia, né, a gente já é obrigada a conviver com nós mesmos, né, 24 horas por dia, é muito diferente, porque pelo menos eu não parava para
me pensar como indivíduo. É meio estranho isso, né? Principalmente pelo meu processo ser olhar para dentro primeiro. Mas por conta, né, da correria, do trabalho, da faculdade, da socialização em si, né? Acaba que a gente se coloca muito no segundo plano, né? A gente se molda para encaixar num espaço, né? Para pertencer a algum lugar, pertencer a algum grupo. Então, nesse processo de isolamento, eu comecei a me questionar muito quem eu sou como indivíduo e não apenas, né, numa esfera de pertencimento social, de querer passar alguma coisa para um grupo, outras pessoas. E foi um processo, assim, para mim fundamental na minha produção e até no meu entendimento como ser humano também, sabe? Como eu disse, né, a questão do espaço, ela ficou muito viva, né, no meu trabalho, muito mais do que era, porque eu comecei a me perceber nesse espaço de monotonia total, né? De não ter nada pra fazer, não ter nada pra se olhar. Tipo assim, você olha, por exemplo, pra uma parte do seu quarto e você nem entende ela mais como parte e acontece essa distorção. Enfim, foi uma coisa bem louca de presenciar, assim, psicologicamente falando. Como eu comecei a trabalhar tem pouco tempo, né, produzindo artisticamente realmente como um trabalho, né, como uma profissão, um pensamento de pesquisa por trás, participar de um festival como o Festival FIAR tá sendo, assim, incrível pra mim, né? É o primeiro festival que eu participo e é um festival totalmente online, então é algo, não sei, eu acho algo, é um retrato do período que a gente tá vivendo, sabe? Eu entendo assim. E fazer parte disso tá sendo bem, assim, diferente, uma experiência curiosa. E eu acho muito importante isso que eles estão fazendo, de convidar os artistas para falar um pouco, porque o que eu acho que mais faz falta, né, nesse período de isolamento é esse diálogo, né, que se tem nas festivais presenciais, nessas coisas, nessa troca que é muito importante. E acaba ficando um pouco restrita, né? Também acho muito importante, né, ter festivais como o FIAR, porque por ser um festival online, né, ele democratiza muito o acesso à cultura, a essas produções. Então eu acho fundamental, assim, ter iniciativas como essa. Enfim, tá sendo uma experiência curiosa, desafiadora, tudo muito novo. E eu tô muito feliz de poder participar disso. Queria aproveitar também a oportunidade para agradecer novamente, né, por terem me selecionado para fazer parte dessa exposição. Estou muito, muito feliz de estar participando. Espero que vocês que estão vendo, né, gostem bastante, aproveitem. São várias produções incríveis, artistas incríveis. E, enfim, até breve, gente. Muito obrigada pelo espaço. Olá a todos, meu nome é Marcela Cristina e eu sou uma das artistas que estará na programação do Festival Internacional de Artes do Rio. A pedido do FIAR, eu estou aqui para falar com vocês como é estar participando de um festival totalmente online. Acredito que esses novos tempos que a gente tem enfrentado, a gente precisa se adaptar muito, principalmente no quesito de estar aqui, estar em frente a essa tela e não ter tanto contato com as pessoas. Então, é um desafio sempre muito grande, mas de certa maneira é uma maneira de nosso trabalho chegar em várias outras pessoas de forma mais acessível. E o FIAR, assim como outros festivais, está possibilitando isso de acontecer e eu estou muito feliz de estar junto com vocês nessa proposta. Como eu disse, tem sido um desafio muito grande repensar a minha produção enquanto artista. Eu tive que fazer uma adaptação, repensar como o meu trabalho poderia ser visto, né? Como eu poderia entregar, né, aquilo que eu criava, de certa forma. E também foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade de visualizar outras coisas, de visualizar outros momentos, de repensar a minha produção e de recriar, né? Todo dia tem sido uma oportunidade de recriar, de me refazer enquanto artista. A minha visualidade para um novo mundo é um olhar também para o passado, de certa forma. Acredito que isso é uma impressão muito grande, inclusive nos meus trabalhos, que é repensar a maneira como a gente se coloca no mundo
e a maneira como a gente vê aquilo que passou pela gente, não só nós enquanto pessoas, mas todos que fizeram parte da nossa trajetória de alguma forma, e escutar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande nas mãos, que é de olhar para dentro e de olhar para o outro e escutar o outro. Esses novos tempos fazem com que as dinâmicas de vida mudem. Então, se a gente quer construir um futuro, por que não construir um futuro olhando para o passado e vendo erros e acertos e tentando melhorar a partir desse olhar? Então, a gente precisa de um tempo e esse tempo é agora. Acredito que essa oportunidade que a gente está tendo, todos os trabalhos que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado de vários outros artistas, eles representam algo muito forte e é uma construção de uma nova arte contemporânea. Então, vamos que vamos. Muito obrigada, gente. Olá, eu sou Aura. Fui convidado para falar um pouco sobre a participação no festival. Já fazem alguns anos que o mundo passa por um processo de virtualização da vida, com a situação de pandemia, um agravamento ainda maior dessa realidade. É um processo que mistura novos e antigos desafios, passa por aprender novas habilidades quanto ao uso de dispositivos eletrônicos, passa por driblar as deficiências quanto a essas ferramentas também. Pois apesar da estética e do imaginário massivamente propagandeado, a realidade é sem filtro embelezador, é sem chroma key. Ter acesso à internet ou um computador à sua voz já é um grande privilégio. Para além disso, as questões importantes ainda são as mesmas de sempre, como afetar de maneira mais profunda os receptores de nossas obras. Em um mundo de hiperestímulos, de excessos de toda espécie, o que, de fato, merece ser dito. É uma situação que me faz pensar na alegoria da cerejeira branca, usado pelo José Saramago. Então, com isso em vista, tento direcionar minha produção, minha intenção, para coisas que reverberam no mundo físico, e não apenas na Second Life, que dá mais e mais do nosso tempo. Tempo é exatamente um dos desafios que estão postos desde sempre, e se a simples sobrevivência nos demanda muito mais esforços, a materialização de nossas ideias também vai ser prejudicada. Claro que tem o outro lado também, poder trocar reflexões e ideias com outros que estão distantes, e que apesar de geograficamente distantes muitas vezes, enfrentam desafios semelhantes. Aqui em Ouro Preto, por exemplo, temos uma questão que oprime fortemente o povo desde a época do Brasil e colônia, que é a mineração, e agora surge um fator que é um desdobramento disso, que é a privatização da água, com consequências nefastas para a população. Eu, apesar de não estar no Rio de Janeiro, sei que é algo pelo qual as pessoas aí também passam. O que eu quero dizer é que talvez uma das potências que um festival como esse pode nos proporcionar é a troca de experiências, de estratégias, de conhecimentos, de todas essas coisas que nos possibilitem transformar de forma positiva nossas realidades, que nos possibilitem mais força para enfrentar maus regidores como o atual governo militar, que em verdade é apenas um serviçal do antigo colonialismo, agora chamada Nova Ordem Mundial.
Então, algo sobre o qual devemos manter vigilância e ter muito claro que toda essa virtualização e mecanismos de monitoramento foram desenvolvidos e são controlados pelas elites colonialistas e como andar-se equilibrando sobre fios de arame. O pior confinamento não é o físico, o pior é o confinamento de nossas mentes, de nossa imaginação, de nossa crença na mudança. Claro que é uma realidade muito difícil, muitas vidas sendo limitadas, muitas vidas sendo eliminadas, mas nós que ainda estamos aqui vamos continuar a resistir. Poder para o povo. Salve! Olá a todas, a todos e todes. Meu nome é Vicente Costa, falo aqui diretamente do Rio de Janeiro, mais precisamente do Morro de São Carlos, região central do Rio de Janeiro. E sou muito honrado de ser hoje um dos selecionados para o primeiro Festival de Arte do Rio de Janeiro, o FIAR, que nesse mês de junho, entre os dias 23 e 27, está aqui proporcionando a gente a exposição Pílulas do Confinamento. E eu estou lá com o meu projeto de coletânea de fotos chamado Quarentena Tona, né? Já no nome traz assim, uma tentativa poética de lidar com essa questão da quarentena. Vocês conseguem ver depois pela grafia, né, do 40, usando 40 Tena e o A Tona. E é um projeto que é muito sensível no sentido da minha convivência com esse tempo, o espaço que a gente está vivendo da quarentena. Foram fotos que eu registrei e não tinham nenhuma intenção de ser, a princípio, algo nesse sentido. Eram só expressões do cotidiano, da minha interação com o confinamento, com o silêncio das rotinas, né? E todo esse amparo que a cultura acabou me trazendo e sempre me trouxe na minha vida toda, mas mais latente nesse período de confinamento. Então são fotos que mostram assim o meu olhar e até ressignificando e redescobrindo assim locais da minha casa, da minha moradia, as vistas, né, a forma como o sol ele incidia dentro de casa, nos móveis, né? Então me vem com muita alegria ser selecionado pelo FIAR, justamente porque eu não imaginei essas fotos enquanto um trabalho consolidado e graças ao FIAR eu consegui compor elas num sentido, num objetivo como esse. Então participar desse festival, um festival totalmente digital, que acaba fazendo com que a gente supere as fronteiras e as distâncias, né? Tanto que terão trabalhos que vão dialogar dentro desse guarda-chuva que é o Pílulas do Confinamento, são trabalhos de todo o Brasil, né? Com expressões que provavelmente são similares e são muito potentes, mesmo dependendo da região onde se vive. Então é justamente nesse local que eu acho que é o maior ganho do festival, é poder disponibilizar a arte, sem dúvida nenhuma, acaba como sendo um registro desse tempo que a gente vive, né, pro por vir mesmo. A gente vai ter sempre o arquivo com as questões que foram abordadas com o suporte da arte, registradas pelo FIAR, principalmente por essa primeira edição, que eu espero que seja a única dentro da pandemia, né? A gente espera. E nesse sentido, é uma alegria imensa poder expor o trabalho. E o louco de tudo isso, sim, é que a pandemia ela me trouxe muito uma necessidade de poder lidar com esse vazio que né, a gente ser tirado das nossas rotinas. E a fotografia ela tem sido muito importante para mim nesse sentido. O ruim de tudo isso é que a gente acaba se dedicando um pouco mais aos estudos e a descobrir as coisas interessantes para municiar esse nosso olhar. Só que, como acabo não saindo, né, respeitando a quarentena, o confinamento e o distanciamento, eu fico muito restrito às paisagens que tenho aqui ao meu redor, na minha casa, no espaço que tem aqui próximo à minha casa, né? Por um lado é legal porque a gente acaba sendo como acompanhando o cotidiano
da nossa vista sem interferir, e que acaba sendo super interessante também. Mas é de fato limitante, porque a gente acaba tendo muita vontade de poder externar, né, esse olhar e tentar encontrar coisas ainda não vistas ou vistas nas entrelinhas, que é a parte da fotografia que mais me interessa mesmo, né, fotografar nas ruas e tudo mais. Mas enquanto não está sendo possível, a produção tem sido feita com esses embargos, né, que é também um dos sinais desse tempo pandêmico, né. Confinamento, para mim, no sentido mais raso possível, é limitação. Fico pensando muito nisso e também pelo fato de estarmos vivendo um momento super raro na nossa geração, que é uma pandemia que acontece a cada 100 anos e pegou em cheio nessa geração. Eu fico pensando também em outros tipos de confinamento que as pessoas passam todos os dias, né? A pessoa que não tem condições de trabalho adequada, as pessoas e por isso mesmo, né, acabam sendo mais lesadas nesse período de pandemia, né? As pessoas que moram nas ruas, que vivem nas ruas, no caso, que são pessoas em situação de rua, né? Todas as populações que não têm possibilidade de exercer a sua cidadania plena, não têm direito pleno à cidade, né? Esse confinamento também é um tipo de coisa que eu reflito, porque é um duplo de confinamento. Então, para mim, confinamento é uma potência da limitação, assim. Você tá tolhido da possibilidade de você só ser, né? A gente tem que optar por esse distanciamento, por esse momento de reclusão, por questão de vida, né? E acaba sendo uma vida não vivida. A gente está aí quase 2 anos e é muito estranho, porque sempre quando me remeto ao ano passado eu penso sempre em 2019. Então, realmente o confinamento para mim tem sido esse espaço de vazio, nesse sentido. Eu sou Meljaela Gonzaga, moro em Palmeiras, no Vale do Capão, Bahia, Chapada Diamantina. E para mim, participar de um festival online tem sido uma coisa bem importante, porque eu sinto que os festivais de cinema online e de arte têm democratizado um pouco o acesso, né, às coisas. Eu tenho assistido uma quantidade de filmes muito maior do que quando os festivais, a maioria, eram presenciais, né? Óbvio que eu sinto falta da troca, do encontro presencial com os artistas, de conhecer lugares novos, porém, acho que dessa forma a gente consegue ter uma amplitude maior de alcance, né? E produzir na pandemia, para mim, tem sido... Eu tenho encontrado um lugar, a princípio foi bem difícil achar um lugar interessante de pesquisa dentro da pandemia, porque eu trabalho bastante com as artes vivas, né? Mas agora eu acho que estou bem satisfeita com o que tenho feito. Acho que tem rolado também acesso a alguns editais, algumas coisas, né? Não tanto, mas ainda assim está dando para produzir, não está sendo uma coisa tão impossível assim. E a minha visualidade para o mundo novo é o fim do mundo que a gente vive agora, é um mundo como nos foi dado por ele, como diz J. Mambassa, né? O fim desse mundo aqui como um processo de cura, né? Para a gente poder iniciar um novo mundo com outras perspectivas e de outra forma, assim, que não essa que está agora, que já está saturada e que não funciona mais. Grata pela oportunidade de estar aqui nesse festival e é isso, valeu, tchau, tchau. Olá, meu nome é Nívia Santana, eu sou atriz, sou artista educadora e estou participando do Visualidades para o Novo Mundo com a video performance Impulso. Participar nesse momento de um festival, que nesse momento está sendo completamente online, que é a maneira possível, agrupando essa quantidade enorme de artistas, é com certeza um estímulo para a nossa produção, para o nosso fazer artístico, é um estímulo para os artistas para continuar produzindo, porque nos mostra que a gente tem opções de continuar apresentando
os nossos trabalhos e as nossas pesquisas. E além disso, esse número de artistas que a gente tem a possibilidade de conhecer, de dar lá uma vasculhadinha e conhecer um pouco mais do trabalho de cada um, também é extremamente estimulante, né? E impulsiona ver que o que o outro está produzindo e encontrar contatos com o nosso próprio trabalho, faz a gente ter vontade de continuar assim como outros estão continuando. A minha experiência em produzir durante a pandemia, ela tem sido diferente e tem sido desafiadora, porque eu tenho essa dificuldade aqui, ó, Nívia, câmera, Nívia. Não é um lugar muito comum para mim, não era, principalmente antes da pandemia. Eu sou atriz, trabalho principalmente com teatro, sou contadora de histórias também. Então eu tive sempre a resposta do público, o calor do público ali presente, muito, muito forte. Isso me estimula muito, né? Mas com a pandemia eu tive que me reinventar artisticamente e buscar outras maneiras de expressar o meu trabalho, de expressar o meu fazer artístico. E inclusive o audiovisual tem sido um lugar em que eu tenho adentrado, né, e desvendado. A video performance também. Aliás, a pandemia é um momento, é um espaço que se abriu para eu pesquisar, para eu voltar para essa pesquisa, para performance e desenvolver, né, as video performances. Então tem sido um desvendar, um descobrir para mim. E sem contar que eu tenho tido um pouco mais de tempo livre para, de fato, priorizar, né, o meu trabalho artístico. A minha visualidade para um novo mundo tem, inclusive, muito a ver com o trabalho, né, com o impulso, que é o redescobrir. Eu tenho me voltado, eu tenho tido o privilégio, né, de ter tempo do meu trabalho, que é a arte, me possibilitar a uma busca, a um entendimento, a um conhecimento, a um reconhecimento de mim. E eu creio que essa transformação, essa possibilidade de se reconectar e de viver, experienciar esses lutos, né, essas mortes, né, do outro, dessa situação toda que a gente está vivendo e dos nossos próprios lutos, das nossas próprias mortes e dores, e transformar, né, e ressignificar muita coisa na nossa vida. A vida, morte, vida, que é a transformação. O Manuel de Barros, ele fala que que os olhos veem, a memória revê, a lembrança é rever e a imaginação transver, né? Então, acho que a minha visualidade para o novo mundo é olhar o mundo com esses olhos de transver. Oi, meu nome é Sofia Nadelli, tenho 22 anos, sou artista visual natural de Leme e atualmente vivo e trabalho em São Paulo. Estou participando da exposição Pílulas de Confinamento do Festival Internacional de Artes do Rio de Janeiro com minha obra Onde Morrem os que Não Existem. E essa obra dialoga bastante com a minha produção no geral, porque ela busca sair de um núcleo individual e alcançar uma esfera coletiva. Ela tem referências nas minhas memórias afetivas e familiares, é construída a partir de apropriação de objetos do acervo da minha família, mas ela carrega uma mensagem coletiva do momento em que estamos vivendo. Bom, produzir na pandemia é algo muito louco, né?
porque no começo foi mais difícil, na verdade, porque eu saí de 2019 de uma faculdade onde eu tinha uma estrutura gigantesca para produzir minhas obras, e aí, enfim, entrou 2020, pandemia na porta, você não tem mais essa estrutura, você mora num apartamento pequeno e você não tem material, e você tem que sair para comprar seus materiais, mas está tudo fechado, você não quer se expor, então você acaba tendo que produzir com as coisas que estão na sua mão. E foi aí que eu decidi me reconectar com esses bordados de tecidos que eu herdei da minha avó e produzir a série Todos os Dias Antes de Dormir, onde uma das obras é Onde Morrem os que Não Existem, que está participando do FIAR. Primeiramente foi por uma tentativa assim, de produzir com o que tinha na mão, um espaço que eu tenho, uma estrutura que me cabe, e era isso. Depois, com o passar do desenvolvimento da série, se tornou algo muito importante para minha saúde mental, até para me manter focada e firme em algo. E essa série, ela parte de um momento muito de angústia, né? Eram frases que eu pensava todos os dias antes de dormir. Então, esse momento de incerteza e de zero perspectiva assim, que se tinha do que seria o que nós estávamos vivendo, de como ia ser, de como estaria minha família daqui a uns anos, de como estaria meus amigos, de onde estariam essas pessoas que ninguém olha por elas. E era nesse momento de incertezas que saiu essa série. Atualmente tem sido menos solitário, eu acho, porque depois de 1 ano para mais de pandemia, surgiram muitas oportunidades assim, virtuais que me fez me conectar mais com artistas, me conectar com outros amigos, que me tiraram um pouco dessa submersão assim, de pensamentos e tal. Inclusive, sobre confinamento, o que é confinamento para mim, eu acredito que é uma ação muito perigosa. Pessoalmente, por isso mesmo, por ser algo que, como que eu posso dizer? É necessário você tirar um momento para si e pensar sobre você mesmo, suas ideias, seus pensamentos e se conhecer. Mas ao mesmo tempo, é muito perigoso você se isolar e ficar confinado, porque é muito fácil você acabar entrando nas suas próprias paranoias, nas suas ansiedades, nos seus desejos. É muito difícil, sabe? Você se envolver naquilo e depois se afastar e falar assim, opa, pera, tem vida fora disso, sabe? Então, confinamento para mim é algo necessário, né? Pelo momento que estamos vivendo, óbvio. Porém, também é algo que eu me sinto um pouco em constante ameaça, assim. Por isso que o FIAR tem sido uma experiência super legal, assim, porque é uma maneira de a gente ficar confinado, fisicamente confinado, mas não estar sozinho, não estar solitário, estar em constante debate, troca de ideias e etc. Enfim, é isso. Confiram a programação do FIAR de 23 a 26 de junho, a partir das 8, e é isso aí.